É claro que os salvos em Cristo que morrem agora, eles vão diretamente para o céu. Isso é indiscutível, né? Talvez um dos textos que podemos lembrar e citar aqui é o texto que o apóstolo Paulo destaca na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 8, quando ele diz que a vontade dele era deixar esse corpo para estar com o Senhor. Então todo salvo em Cristo anseia por isso, né? Em poder estar com Jesus no céu. É uma realidade bíblica, porém existe uma outra realidade bíblica que é pouco destacada, enfatizada, ensinada e que muitos crentes, talvez por ignorância, nem saibam disso. É que o nosso estado final e a nossa moradia final não é o céu, como muitos dizem, né? Eu quero estar com Jesus e quero morar no céu para sempre. Não. É aqui para a terra. E talvez por isso existe aquele entendimento que o mundo não tem nada a nos oferecer. Não tem nada de bom para nos oferecer. Isso é um equívoco. Porque você precisa definir o que é mundo. Porque há várias nuances de significado na Bíblia para a palavra mundo, grego cosmos, né? Então nós precisamos definir a que mundo que não tem nada de bom para nos oferecer. Se você se refere ao mundo no sentido de planeta Terra, de universo, é um equívoco. Porque ele tem muita coisa boa para nos oferecer, sim. O próprio Deus, em Gênesis capítulo 1, depois de ter criado todas as coisas, a nota que ele dá para a terra é de que era muito bom. Então a terra é boa. No livro dos Salmos é dito que a terra foi dada aos filhos dos homens. E nós estamos aqui vivendo para a glória de Deus e devemos de fazer todas as coisas com sabedoria e prezar por isso. Porque a terra é minha, a terra é sua, a terra é nossa. E o mundo no sentido de planeta Terra tem muita coisa boa a nos oferecer. O nosso estado final, a nossa permanência será aqui. Se nós um dia morrermos, você que me assiste porventura morrer antes do regresso do nosso Cristo, então você vai ressuscitar, né? Por intermédio do advento de Jesus, você irá ressuscitar, mas vai voltar aqui para a terra. E se porventura você ainda estiver vivo, quando Jesus voltar, você será arrebatado de forma misteriosa, o corpo transformado, mas vai voltar aqui para a terra. O compromisso de Deus é aqui com a terra. Talvez um dos textos que podemos lembrar e citar é o Evangelho segundo Mateus capítulo 5, quando no Sermão do Monte, Jesus disse que nós vamos herdar a terra. E obviamente é esta terra aqui. Então, os salvos em Cristo agora estão, o que chamamos dentro da teologia de estado intermediário, que é o período que vai da morte até a ressurreição do corpo. E eles estão, obviamente, no céu agora, com Cristo. Porém, essa não é a realidade última. A realidade última é aqui para a terra. A terra será renovada. A terra será renovada. Nós teremos um corpo transformado, um corpo glorificado. Esse corpo transformado e glorificado, segundo o que Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 15, significa tão somente o corpo isento do pecado original. Nós não teremos mais essa natureza inclinada para o pecado. E é muito provável que pessoas que tenham um certo tipo de deficiência, como cegueira, algum tipo de paralisia, enfim, é muito provável que até isso desaparecerá. Você lembra de Jesus, quando ele ressuscita, desaparece todos os hematomas, as feridas, cabeça inchada e tudo mais. Ele aparece tão somente com as mãos furadas. E eu creio que ele deve de aparecer com as mãos furadas simplesmente para provar as obras dele na cruz. Porque as mãos nos lembram obras prestadas. E é por isso que Jesus aparece com as mãos feridas. Não somente isso, mas todos os outros ferimentos, hematomas, machucados, todos desapareceram. E é por essa razão que eu creio que há uma grande chance também de pessoas com deficiência, pessoas que morreram totalmente de forma complicada, desaparecerá tudo que tiver de defeito. Teremos um corpo transformado, um corpo
glorificado. Mas percebe que é o mesmo corpo. Deus tem compromisso aqui com a terra. É interessante porque Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio e ele habitou em pele humana, em carne, nervos, ossos. Ele vestiu a nossa pele. Porém, quando ele ressuscita, ele não muda de corpo. Ele é assunto aos céus e ele leva a mesma natureza humana, o mesmo corpo físico. Paulo destaca isso na carta aos Efésios. É preciso ele ter levado esse corpo físico como uma evidência para aplacar a ira do Pai. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E, portanto, a sua natureza divina, ou melhor, a sua natureza humana evidencia isso, que toda a dívida foi quitada, toda a dívida foi paga. Ele precisa levar um corpo físico, mas não somente isso. Ele voltará novamente para buscar os seus em um dia. E ele voltará com o mesmo corpo físico, terreno que ele levou para o céu. Como que a terra não tem algo de bom para nos oferecer? Ensinar que a terra não tem nada de bom para nos oferecer e estar enojado desse corpo, desta matéria, no sentido de pecado devemos ter nojo, sim, repúdio, mas no sentido de odiar essa pele humana, cabelos e tudo mais, é abraçar uma velha, antiga, demoníaca e blasfema heresia como o gnosticismo, que dizia que a matéria é má. É por isso que negavam a divindade de Jesus, os gnósticos, porque eles diziam que Jesus não poderia ser Deus, porque Deus não poderia habitar um corpo físico humano que é feito de matéria e é mau. A matéria não é má. Qual foi a nota, repetindo, que o Criador deu lá no Éden, em Gênesis capítulo 1? Muito bom. Inclusive a matéria. Deus destacou, é muito bom. A matéria não é má. E afirmar isso é ser gnóstico. Então existem algumas pessoas que, com base nessas afirmações e desejar de estar com Jesus, e muitos dizem assim, Deus me leva daqui, sendo que em lugar nenhum da Escritura, em lugar nenhum do Novo Testamento, existe esse tipo de oração. É por isso que em Mateus capítulo 6, na oração, que é chamada de oração modelo, Jesus diz assim, quando vocês orarem ao Pai, vocês vão orar mais ou menos assim, e ele vai discorrendo, e depois ele diz assim, venha a nós o vosso reino. Mas então não é eu que vou para o reino? Não, é o reino que vem para cá. É isso que Jesus ensinou. Venha a nós o vosso reino. E as pessoas estão orando dizendo, eu quero sair daqui, eu quero ir para o céu, e eu quero estar com Jesus. Mas se esquece que o reino é que vem agora para a terra. E todo crente deveria ter isso em mente, e deveria de orar e ansiar para que o reino chegue. Então não vou para lá, é o reino que vem para cá. Estabelece em sua plenitude, em sua completude. Cristo vem triunfantemente e estabelece o seu reino de forma total, plena, absoluta, aqui na terra, para todo sempre. A terra é renovada. E assim viveremos livres de corrupção, de injustiça, de pecado, e gozaremos de uma paz e uma alegria incomensurável. E eu finalizo aqui lembrando uma história interessante quando George Whitefield, ele, numa reunião com pastores americanos, ele começa em uma mesa conversando e dizendo mais ou menos assim, irmãos, eu estou tão cansado do ministério, eu tenho trabalhado tanto, eu tenho labutado tanto e parece que eu não tenho tido tanto êxito quanto eu esperava para o ministério. Eu estou cansado. E eu não vejo a hora de estar com Jesus. Eu não vejo a hora de ir ao encontro do Mestre. Estou cansado do trabalho prestado a Ele. Eu quero estar com o Senhor. Aí ele olha e diz assim, vocês não concordam? Vocês não concordam com isso? Todos os pastores ali em volta da mesa concordaram. Menearam a cabeça, disseram sim, com certeza, queremos estar com Jesus, não aguentamos mais essa terra, esse mundo, eu não aguento mais. Todos concordaram, com exceção de um velho pastor, um senhorzinho reverendo que estava ali no canto, e era muito sábio, e ele diz, não concordo. Aí Whitefield, ele olha e diz assim, mas eu quero saber a opinião do senhor. Como assim não concorda? O senhor é o mais velho aqui, é o mais antigo, que todos nós o respeitamos, e eu quero saber sim. Com todo amor eu gostaria de saber a posição do irmão. Aí ele diz assim, senhor Whitefield, é claro que todo crente anseia estar com Jesus. E em relação aqui à terra e agora estar com ele, a comparação
existe sem comentários, não há como fazer esse tipo de comparação. É 1000 vezes melhor estar com o Senhor. Mas pense comigo, se você tem um empregado, você é o patrão, e você dá uma ordem para que ele vá até o campo e trabalhe quebrando pedras e tudo mais, cortando matos e tudo mais. Só que em dado momento você chega ali perto do meio-dia e percebe que o seu empregado está deitado debaixo assim de uma árvore, bebendo uma água e descansando na sombra. E aí você chega e se depara e pergunta para ele o que houve. Não está trabalhando por quê? Ele vai dizer, não, eu estou muito cansado. Eu preciso descansar. Esse trabalho está muito árduo, o sol está castigante, eu não aguento mais e eu rogo para que o Senhor me mande embora de uma vez porque eu não quero mais serviço, estou cansado. O que o Senhor diria para ele, Whitefield? O Senhor, obviamente, iria dizer que ele é um empregado, é um servo inútil, preguiçoso, incompetente, e que ele não serve para esse tipo de serviço, não é? Ou você iria aplaudi-lo e iria dizer que ele era um servo bom e fiel. Whitefield começou a entender toda a ilustração e disse, eu estou entendendo. Então, Sr. Whitefield, é em relação ao nosso Cristo. Ele é o nosso Kyrios, é o nosso Senhor. Nós somos dulos, escravos dele. Se julgamos como que é imprestável um servo, um trabalhador, um empregado que está debaixo de uma árvore descansando, dizendo, eu não quero mais trabalhar, estou cansado. Se julgamos como sendo inútil, como sendo um preguiçoso, um incompetente, assim somos nós em relação a Cristo. Ele nos deu um trabalho. Precisamos trabalhar e devemos trabalhar enquanto é dia. Devemos empregar toda a força, toda a energia em prol do trabalho e da tarefa que Ele nos confiou. De modo que se dizemos, mais ou menos assim, eu quero ir para casa, me manda embora, Senhor, nós estamos sendo esses servos inúteis, incompetentes. Precisamos nos dedicar muito mais na conquista de almas, em prol do reino de Deus, para que o reino dele avance mais na terra entre os homens. Precisamos investir com afinco na evangelização, na edificação dos santos. E quando ele achar por bem e nos chamar para irmos para casa, daí sim, daí não é com a gente, aí é com ele. Mas o Senhor está fazendo uma oração egoísta, está sendo esse mesmo servo incompetente. Trabalhe enquanto há tempo, enquanto o Senhor tem saúde e energia. Então pare de fazer esse tipo de oração também. Seja crente para derreter. Trabalhe em vista. Ajude o seu próximo. Leia a Escritura, ore, compartilhe conhecimento, ajude a sua igreja local. Seja fiel. Pare de fazer a oração do crente incompetente, do crente preguiçoso. Eu quero ir embora daqui. Ore para que o reino dele venha. Ore para que muitas almas mais venham render-se aos pés do nosso Cristo. Ore para que a cada dia ele venha pôr fim à corrupção, à maldade do homem. Ore para que cada vez mais a paz seja derramada sobre o coração dos homens. Oremos para que isso aconteça. Essa é a minha palavra. Talvez, digamos, até seja uma reflexão, né? E que Deus use essa minha palavra para que você venha pensar sobre o cristianismo que você está vivendo. Abraço.